E para falar sobre a falta desses equipamentos de proteção individual, a gente vai conversar agora num outro estúdio anexo ao nosso com o presidente do SISMA, o Oscarlino Alves. Presidente, por que é que estão faltando estes equipamentos de proteção individual, que é um risco muito grande aí para os profissionais do SAMU? Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Então, nós fizemos o seguinte, desde o primeiro caso de confirmação, né, que aconteceu no dia 16 de março, a gente vem numa luta insistente, né, cumprindo com o papel do sindicato, que é defender os interesses da nossa categoria e proteger a todos nas frentes de trabalho. E aí a gente fez todas as notificações administrativas, nós temos um canal de comunicação com os nossos trabalhadores, que é a ouvidoria sindical, talvez um dos únicos sindicatos que tem ouvidoria sindical. Nós temos advogados, nós temos um comitê que fica de plantão 24 horas por dia, composto por diretores do sindicato, assessoria jurídica lá no sindicato, assessoria jurídica nos escritórios remotos e virtuais, e nós, como diretores, somos em 36 diretores, posicionados em todas as unidades de saúde do estado de Mato Grosso, praticamente, e nós estamos de plantão, nós estamos lá no fronte de batalha, nós não estamos no teletrabalho. Oscarlino, já foi comprovado de que grande parte dos contaminados, por exemplo, na Itália, é profissional da área de saúde. Fala para a gente, até mesmo para o nosso telespectador, entender o risco dessa contaminação quando você não tem aí a proteção necessária. O grande problema que a gente tem, dá para a gente elencar alguns materiais que estão faltando, né? O básico, que é uma máscara apropriada, com a especificação N95, que ela tem os filtros apropriados, né? Para evitar essa contaminação dos profissionais. Tem touca para se utilizar, tem capote, né, que é aquele material que cobre todo o corpo do trabalhador, tem máscara, tem óculos. No caso de intubação, tem uma viseira de acrílico, né, que impede essas gotículas de ter contato com o trabalhador. A nossa preocupação é simples e notória. É o trabalhador se contaminar, ele ter que ficar em quarentena, no isolamento social, dele trazer esse risco para dentro da casa dele sem a proteção, e aí, com toda a precariedade que a gente já vem enfrentando há anos, e que demonstra a nível de Brasil, mundo e Mato Grosso, que a gente não estava preparado para isso. Nós não temos peça de reposição, não temos trabalhador, nós estamos há 18 anos sem concurso público, que é uma luta que vem a gente travando com os governos que se sucedem, né? 18 anos sem concurso, nós não temos um cadastro de reserva. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande de ter acesso, por exemplo, a trabalhadores de forma provisória, de formas com contratos temporários e aí muito mais precários dentro das unidades de saúde. Oscarlino, e o que é que as autoridades, no caso aí a Secretaria Estadual de Saúde, o que é que eles respondem sobre quando esse problema aí dos equipamentos de proteção individual serão resolvidos? De forma preventiva, nós entramos com uma ação civil pública, né, notando toda essa demora e essa dificuldade de organizar as frentes de trabalho. No dia 19 de março, 3 dias após, depois de a gente fazer várias notificações administrativas sem respostas, nós entramos com uma ação civil pública na Justiça do Trabalho, foi dado provimento no dia 24, em caráter liminar, e a juíza entendendo toda essa situação, porque a Procuradoria-Geral ela tem o direito de se pronunciar nos autos do processo. Então, a própria Procuradoria-Geral do Estado, falando em nome dos gestores, reconheceram todas essas dificuldades no acesso a EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, no entendimento do que é grupo de risco, na dificuldade que a gente tem dos grupos de riscos, pessoas que estão 60 anos, pessoas que têm doenças autoimunes, crônicas degenerativas, né, que estão lá na ponta. Nós estamos com uma categoria muito envelhecida. Esses trabalhadores estão lá na ponta também. E aí a juíza, entendendo toda essa dificuldade do Estado, estabeleceu prazos. Hoje está vencendo prazos para se resolver toda a problemática do nosso grupo de risco, dos trabalhadores pertencentes a grupo de risco. E aí ela deu um prazo mais elástico para se resolver a questão dos EPIs. A gente busca informações oficiais, extraoficiais, a gente não consegue ter acesso. Fato é que nós estamos recebendo
dos próprios colegas trabalhadores, né, dos diretores do sindicato, que estão lá dentro das unidades, que estão lá no fronte de batalha, que não tem a EPI, que não tem os EPIs necessários e básicos para poder fazer enfrentamento. Eu vou citar um exemplo, Lúcio. Este final de semana, a gente está fazendo levantamento ainda, e a gente já tinha feito essa notificação. É uma equipe básica, salvo engano, uma equipe básica do SAMU da capital, que é da nossa custódia estadual, eles não têm a EPI necessária para atender os casos de suspeita de coronavírus. E aí o que a gente teve informação da superintendente da unidade é que tem 2 unidades lá na central de regulação do SAMU, equipadas, devidamente equipadas, os trabalhadores devidamente treinados, né, para poder fazer o atendimento na capital, que vai demorar um pouco, porque está lá na central, a logística não é favorável, mas aí nós temos a informação já que tem uma equipe de 3 colegas que estavam de plantão e foram solicitados para atender uma ocorrência e supostamente teriam se negado aí, justamente porque não tem EPI, não tem o treinamento e não tem o preparo para poder fazer o atendimento. Pode até complicar mais ainda. E já parece que já há um sinal de represália, né, dos colegas serem chamados, serem notificados, e aí cabe à nossa assessoria jurídica e cabe ao nosso comitê defendê-los inclusive, de qualquer tipo de processo de responsabilização e processo administrativo disciplinar. Presidente, a gente tem inclusive fotos, voltando a falar da questão dos materiais que o senhor relatava aí, das faltas, da máscara apropriada, daquele chamado para gente que não é da área da saúde, o avental que tem que ser impermeável, tem que proteger. Vamos agora a algumas imagens que a gente tem aqui para mostrar justamente dessa situação vivida. Olha só, um saco, esse profissional da saúde colocou um saco aí para poder substituir aquele avental na qual o presidente do CISMA se referia. Isso daí não dá, não é isso, presidente? Não dá para viver aí com esse tipo de proteção, que daí não é proteção. Não vai proteger em nada esse profissional de saúde. Não é isso? Guardando o devido sigilo e a segurança do trabalhador, essas imagens são deste final de semana, de uma das unidades hospitalares regionais do estado, e mostra o valor que o serviço público tem. São 2 médicos, né, que preferiram manter as suas imagens resguardadas, e o improviso. A gente não se nega a trabalhar, não se nega a atender. Isso é um saco de lixo novo, né, um saco de lixo hospitalar, que é justamente para colocar o lixo hospitalar depois de utilizado lá na porta e lá no recipiente adequado. Então o trabalhador ele utilizou com muita criatividade e muita galhardia um saco de lixo hospitalar novo, né, devidamente, com ataduras, com esparadrapos, colocar para se improvisar um avental para poder atender a população de forma assim brava, de forma heróica. E, Oscar Lino, agora a pergunta é para um dos integrantes do Fórum Sindical, que é você, né? Teve um fato aí que chamou muito a atenção na última sexta-feira, que foi um decreto lá do governo repassando 124 milhões para o Poder Judiciário de Mato Grosso e 31 milhões e 700 mil para verba indenizatória, diante de uma crise enorme que nós enfrentamos aí, de falta até de estrutura para os profissionais de saúde e uma grande crise econômica já anunciada. Tem como reverter isso ou não? Lúcio, para nós é muito lamentável a gente ver esse tipo de publicações numa fase de crise dessa. Eu acho que cabe ao governo se explicar por que desses 124 milhões, inclusive tratando de parte desses recursos milionários como verba indenizatórias para os integrantes do Poder Judiciário. A gente já vem apontando isso há muito tempo, o Fórum Sindical vem trabalhando há anos, apontando várias soluções. Era o momento agora de a gente ter um acordo político, todos os chefes de poderes sentados à mesa, já que inclusive boa parte deles estão lá no teletrabalho, em segurança em casa, despachando de forma remota, de a gente suspender o pagamento dessas verbas indenizatórias no estado todo. São milhões, é muito dinheiro, é muito recurso. Esses recursos que são passados de forma excedente aos poderes, em forma de duodécimos, não tem lugar nenhum escrito que precisa passar isso.
quem está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal e a emenda constitucional de teto de gastos é apenas o executivo, a saúde, a segurança, a educação. Então é o momento de a gente fazer um grande pacto por Mato Grosso, eliminar essas verbas indenizatórias, esses recursos que foram passados de forma extra. A gente sabe que sobra recursos, principalmente no fundo do judiciário, Funajures, que participa de todas as taxas cartorárias, as taxas de movimentação de processo, tem muito dinheiro lá sobrando, e aí a gente vê o problema previdenciário que o próprio Estado passa, de déficit previdenciário, e a gente vê a todo momento os chefes de poderes sentados lá no Conselho de Previdência, reclamando que não tem recursos para poder bancar futuramente com as suas aposentadorias dos seus técnicos e dos magistrados. Então é o momento de a gente fazer um grande pacto, cortar isso aí. Esse recurso não pertence aos poderes, não é exclusivo, isso é do povo, isso é da população. Esses recursos financeiros e orçamentários, principalmente financeiros, ele é da população, ele é do Estado. E o Estado tem que atuar em socorro a essa população, principalmente aquela que está precisando mais, que está lá no barraquinho agora, que está passando calor, que está apreensivo, que está com medo, mas está lá na reclusão social. E aí a gente precisa resolver essa parte. Para a gente encerrar de uma forma mais resumida, ficou aqui um questionamento para ser feito, queria saber como que está essa situação. Hoje, para enfrentar o coronavírus, o governador chegou a falar de abertura de leitos aqui no estado. A gente sabe aí desse déficit de leitos na UTI em Mato Grosso. Mas e profissionais para combater quando chegar ali no ápice do coronavírus, a contaminação em Mato Grosso? Tem profissional bastante aí para fazer esse enfrentamento? Nayara, é por isso que é importante, neste momento, a gente seguir as orientações das autoridades sanitárias mundiais e do nosso ministro da Saúde, que é a reclusão, que é o confinamento social, porque a gente precisa achatar essa curva. Nós ainda estamos numa crescente, ainda a gente não está no momento crucial da crescida, da subida dessa curva, que é manter os casos positivos sendo atendidos sem saturar e sem comprometer a nossa rede de serviços. Então, São Paulo, que é o epicentro da epidemia, da pandemia aqui no Brasil, está conseguindo trabalhar isso de forma bastante responsável lá com seus governantes, com decretos, inclusive que não são conflitantes entre os municípios e os decretos governamentais. Tem uma grande coalizão lá, eles esquecem nesse momento de partidos políticos e sentam juntos para poder resolver o problema. Coisa que não aconteceu, por exemplo, na Itália. Se acontecer uma curva ascendente e que a gente tem um colapso da rede de serviço instalada, nada vai superar. E aí vai chegar naquele ponto que chegou na Itália, entre profissionais terem que escolher quem vai sobreviver e quem vai morrer. Mas eu tenho fé e esperança que essa luz lá no fundo do túnel, ela está acesa, claro que a gente não pode dizer o contrário, que os dirigentes estão fazendo o máximo aqui, o governo, mas tem que demonstrar com ação, tem que mostrar com coisas palpáveis, coisas tangíveis, inclusive municiar os sindicatos que são os representantes dos trabalhadores, de como que está a chegada desses materiais. E outra coisa que resolve bastante o problema, nós precisamos de testes rápidos. É muito demorado, é muito moroso, não porque a gente quer, mas o exame laboratorial ele é mais demorado. Então, para se fazer um diagnóstico e ter esses casos concretos de contaminação e os focos, já que isso se torna impossível porque a contaminação já é comunitária, é de a gente ter um prazo, ter prazos, de a gente ter essas medidas que estão sendo tomadas e nos apresentar, está chegando as EPIs, está chegando os testes rápidos, tais dias, e testar os profissionais também, porque nós já temos caso positivo, inclusive de um enfermeiro nosso, da nossa categoria, que se internou na UTI, que está confirmado como caso crítico, né, e agudo de coronavírus. Presidente, obrigado pela presença aqui no Jornal do Meio-Dia, obrigado pelas informações e vamos aguardar aí para ver se esse problema se resolve e com urgência. Muito obrigado. Obrigado a vocês, novamente, ao Grupo Gazeta. Obrigada.